Olá pessoal, aqui quem fala é o Carlos Devec, eu sou gestor de investimentos, hoje responsável pela relação com investidores aqui da Alfamar. E estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho do nosso mês de maio, muito similar, né? Na verdade, falando aqui no mês de maio, falando sobre o mês de abril, muito similar ao modelo que a gente utilizou no mês passado, para falar um pouquinho do cenário, atualizar um pouquinho o que vem acontecendo aí nas últimas semanas, né? Sobre investimentos no mundo, aqui no Brasil e como isso passa a ser estratégia de investimento aqui para a gente na Alfamar, na carteira de vocês. Então, falando um pouquinho de tudo que tem acontecido, para quem não pode, muitas vezes não consegue ler a carta escrita, né? Gosta de fazer, às vezes, fazer pelo vídeo ou no celular, em algum momento que esteja livre. A gente consegue fazer, dar uma sintetizada do que tem na carta, passando aqui nesse vídeo para vocês, tá? Em linhas gerais, falando aqui diretamente já da economia e de investimentos, a gente tem um cenário muito similar do que vinha acontecendo já, né, de inflação global, muito causado por esse momento de recuperação pós-Covid. Com todos os incentivos colocados na economia, a gente vinha tendo economias, principalmente no mundo desenvolvido, Estados Unidos, Europa, Japão, outros países, com um crescimento bem acima da média que eles vinham apresentando nos anos anteriores, com o desemprego bem baixo, ainda os juros também muito baixos, que estimula, né, as economias a avançarem, a crescerem. E não só isso, né, que veio gerando uma pressão por demanda de produtos e de serviços nas reaberturas da economia, nesse cenário já após Covid, né, a gente ainda vinha tendo o movimento das cadeias logísticas um pouco bagunçadas. Né, se tudo desse certo até o final de 2022, a gente teria isso tudo, elas quase todas já mais arrumadas, mas ainda com o Covid de novo avançando na China, a gente teve a mais uma vez um capítulo nesse desarranjo da cadeia logística global que vem afetando alguns mercados ainda neste momento, ainda sendo um pouquinho também afetado por questões, né, da guerra da Ucrânia, em alguns casos específicos, e muito mais, né, a guerra especificamente afetando na parte de commodities. Então a gente tem um pouquinho de oferta, que fica mais difícil dos produtos por causa da cadeia logística, e alguns países, né, no caso de Ucrânia e Rússia e China em conflito ou em Covid, o que dificulta a oferta de alguns produtos, e a demanda dos países crescendo do outro lado, o mundo inteiro, essa saída pós-Covid, o que tem gerado, né, uma alta do petróleo, como a gente trouxe, uma alta da inflação nos Estados Unidos, o que tem levado aos juros maior lá no mercado americano e que tem afetado aí, né, as previsões, expectativas de crescimento de juros para esse ano e o próximo ano nos Estados Unidos, na Europa e alguns outros países, né? Nessas últimas semanas a gente teve mais de 13 países aumentando as suas taxas de juros. Quando a gente olha, né, nos Estados Unidos, como a gente vinha comentando, a economia é muito aquecida ainda, com uma inflação bem espalhada, né? Hoje nos Estados Unidos a gente tem mais de 5 milhões de vagas em aberto, a mais do que pessoas procurando emprego, que é um fator bem atípico, né? O que costuma gerar uma inflação, mas é sinal de que a economia está realmente superaquecida, e por causa disso também uma inflação muito alta, em que o Banco Central está começando a fazer os primeiros ajustes de juros, fez já em 2 movimentos de ajuste, tem acelerado esse processo, e o mercado americano até teve um desempenho bem ruim nesse início de ano, causado principalmente, né, por esse aumento de juros aí que a gente vem tendo lá nos Estados Unidos, muito acima do que era esperado, uma coisa que a gente vinha batendo muito aqui desde o final de 2021. Na Europa, não muito diferente, a economia também segue muito bem, desemprego baixo. A guerra tende a intensificar alguns problemas de inflação, principalmente ligados à energia, porque grande parte da energia deles vem do fornecimento de gás da Rússia, e isso tem afetado lá, né, petróleo, gás, desse fornecimento que eles tinham, né, e de contatos que eles tinham com a Ucrânia, mas a economia ainda segue crescendo apesar desses problemas, e por causa disso o Banco Central está tendo também que começar a subir os juros lá provavelmente mais para o final do ano, né, no terceiro trimestre, já para o quarto desse ano de 2022. É um pouquinho, né, diferente dos outros países, todo mundo saindo da pandemia, problema de inflação, subindo juros, Estados Unidos, Europa e vários outros países no mundo. A China está num momento um pouco diferente ainda, como a gente comentou anteriormente, um pouco fora desse padrão, né? Ele vem tendo ainda problema com a Omicron lá na China, que tem afetado os mercados por lá. A gente tem sido bem noticiado no Brasil nessa questão, e principalmente também afetando a gente aqui a cadeia logística e demanda por commodities, que deram até uma arrefecida, por exemplo, o caso do minério, né, e de minérios em geral,
que caíram bastante, celulose, que são pautas exportadoras importantes nossas aqui, de empresas que refletem na nossa bolsa nos ativos locais. E por lá, por causa disso, a economia mais aquecida, o governo tem reduzido juros, feito mais incentivos, o que trouxe até um alento por lá nos últimos dias, e que mostra, né, esse incentivo do governo para que a economia volte a crescer, eles possam voltar a ter um mercado um pouco melhor por lá nos próximos meses, quem sabe, mas ainda sofrendo bastante. Aqui no Brasil, o mercado já esperava um movimento de mais uma alta de 1% de juros, como eu comentei, mas ainda era incerto que se deveria ter uma outra alta ou não. O Banco Central falou que não deve subir muito mais os juros do que o patamar atual, que ele já seria condizente com a velocidade de crescimento da economia, com o momento atual, né, das condições econômicas, e que se viesse algum aumento, seria algum aumento pequeno nas próximas reuniões, tem menor magnitude, mostra que a gente está bem à frente, por exemplo, dos Estados Unidos e Europa, que os Estados Unidos acabou de começar o aumento de juros, a Europa nem começou ainda, e a gente já está chegando no fim desse ciclo, o que acaba afetando nossos ativos locais e deve beneficiar a gente de alguma forma. Nessa economia tem surpreendido, mesmo com juros altos, né? Vem surpreendendo com um crescimento um pouco melhor nos últimos dados que vem saindo, varejo um pouco melhor, serviços bem melhor, e todo mundo, até o Itaú, por exemplo, que estava com uma previsão bem negativa para o PIB do Brasil, de 0,5, né, mostrando uma possível desaceleração nesse ano, a gente deve ter um crescimento mais próximo de 1% a 1,5%, segundo estimativas atuais, né, de PIB para esse ano, o que tem ainda um ajuste a ser feito para cima, né, os estados todos vindo com arrecadação bem melhores, as empresas com resultados melhores, crédito crescendo mais, em todos os últimos dados que a gente vem aparecendo que mostra essa velocidade um pouquinho melhor de crescimento da nossa economia aqui, que ainda os dados não saíram, mas a gente deve ter algumas surpresas positivas nos meses à frente, que deve ajudar um pouco os nossos ativos locais aqui. E não só isso, assim como na última reunião, a gente veio tendo um fluxo de commodities muito grande, de crescimento dessas commodities, de demanda por essas commodities, o que se arrefeceu um pouquinho no último mês, muito, porque quando a gente fala de commodities, a gente tem que lembrar na hora de China, e a China deu uma desaquecida boa em abril por causa da pandemia, então isso trouxe uma queda para algumas commodities, a gente consegue ver bem nesse gráfico da esquerda, né, como caiu, e o dólar também deu uma recuperada do que vinha nos últimos movimentos. Quando a gente olha para o Brasil e vem para a nossa bolsa local, a gente continua com ela em patamares bem abaixo dos patamares históricos, né? Cerca de 30% abaixo dos patamares históricos, o que leva a gente para um movimento realmente bem abaixo do normal que a gente vinha tendo nos últimos anos, né? Principalmente a partir de 2016 para cá, e a gente não tem esses patamares de preço, de precificação de bolsa, desde o auge da crise de 2008 ou do auge da crise que a gente teve emergentes lá em 2003. E muitos desses momentos, na verdade todos esses momentos, depois desse momento a gente teve uma precificação e uma valorização muito forte dos ativos locais brasileiros, da nossa bolsa, que em todos esses momentos mais do que dobrou de valor, né, nesses movimentos que a gente teve nos últimos, nesses períodos, né? Então isso pode trazer para aquele investidor que tiver um pouquinho mais de paciência um ganho nesses ativos locais nossos aqui, assim como a gente teve, né, na nossa bolsa um movimento de desvalorização muito forte pela alta de juros que a gente teve aqui no Brasil, que faz ter toda uma reprecificação dos ativos locais, porque a nossa taxa de juros ela é uma referência para precificar tanto a renda fixa quanto a renda variável, né, seja fundos imobiliários, bolsa de valores, então isso afeta diretamente os nossos investimentos. E nos Estados Unidos, como a gente trouxe, esse movimento de juros por lá tem afetado o mercado norte-americano. A bolsa americana Nasdaq, aquela bolsa de empresas de tecnologia, está com uma queda de cerca de 30% esse ano. A bolsa do S&P, né, que é de empresas mais consolidadas, ligadas à indústria e serviços, está com uma queda de quase 20%, aproximadamente 16% esse ano de 2022. Então, tudo que os investidores ganharam nos últimos 2 anos por lá, eles devolveram nesse início de ano nos Estados Unidos. E vindo aqui para a nossa alocação da carteira, a gente está fazendo um movimento para cada vez mais ter mais renda fixa nos investimentos, tanto pós quanto pré-fixadas, ainda bem, um percentual bem menor, esperando um pouquinho da inflação dar uma arrefecida, uma acalmada, para que a gente possa
muitas vezes aproveitar esse mercado de renda fixa pré-fixado, atrelado à inflação, para ter ganhos ainda mais substanciais na renda fixa nos anos vindouros, que abre-se uma janela agora em que os juros estão muito altos nos títulos, que pode gerar depois, na futura queda, um ganho muito grande desses ativos aqui no Brasil, a gente estando nos ativos certos, no momento certo, assim como também nossa bolsa, precificada historicamente a níveis muito baixos, que pode trazer também no movimento de mais calmaria, no movimento mais tranquilo, uma recuperação muito forte nos anos à frente, né, para o investidor que tiver paciência, continuar fazendo os aportes, aproveitar esse momento para pegar essas taxas mais interessantes, tanto dos ativos de renda fixa quanto dos preços de bolsa, vão se favorecer com certeza nos anos à frente, porque é muito raro a gente ter esse tipo de movimento. A gente costuma falar que tem muito prêmio na mesa, muito similar a um jogo de pôquer, né? Que tem, quem já conversou com a gente fala, não é o ano de dar o all-in, mas tem muita ficha na mesa e que à frente, né, as jogadas próximas vão ter muito prêmio que a gente vai poder ser favorecido depois de alguns períodos bem difíceis para o nosso mercado local aqui. A gente pode ter, olhando à frente, né, anos mais interessantes aí de investimentos. A gente reforça essa nossa visão ainda dos ativos locais. A relação risco-retorno está em níveis como a gente não vê há muitos anos, né? E ao nosso ver, na nossa humilde opinião, é uma boa oportunidade para o rentista de novo brasileiro, para o investidor brasileiro tiver esse horizonte de longo prazo, que é um investidor que tem um pouquinho de paciência, tem esse prazo maior, vai ser beneficiado lá na frente. Então, gente, essa é a mensagem. Ficamos à disposição para quando quiserem conversar, tiver um tempinho para bater uma reunião com a gente, bater um papo, fazer uma reunião. É sempre um prazer a gente poder estar fazendo essa conversa com vocês. Desejo a todos um bom mês, bons investimentos, um grande abraço.